vacinação contra a febre amarela. Doutora Melissa Palmieri, que é coordenadora médica de vacinas, está com a gente. Olá. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Agora, tem muita gente assustada com esses casos de febre amarela. Não acabou, né? Começou o ano, estamos terminando com esses casos aí, né, que estão acontecendo. E tem migrado, o vírus está chegando aqui no estado de São Paulo em locais que ele nunca havia circulado, né? Exatamente. E aí, cada vez que as pessoas escutam que um macaco foi encontrado morto, pronto, gente, é febre amarela. E as pessoas acham que quem transmite a febre amarela é o macaco. Aí... E ele, tadinho, não tem nada a ver com isso. Não, eu brinco que ele é o nosso anjinho, ele é o marcador de onde está acontecendo a doença. Então, assim, essas histórias que a gente vê de maus tratos, a gente tem que lutar para que isso não aconteça, né? É muito, muito triste escutar esses relatos. Quem transmite a febre amarela, gente, é um mosquito específico, não tem nada a ver com o macaco. O macaco é picado pelo mosquito. Ele sofre tanto quanto nós. Então... Exatamente. Ele até sofre, porque, na verdade, a circulação é silvestre. Então, quem está sofrendo é ele, e ele é o marcador de mostrar onde está acontecendo a doença, Por isso que você disse que ele é um anjinho, porque ele está avisando a gente. Cuidado vocês aí, porque esse é um perigo que a gente está passando. Exato. Né? A gente tem aqui uma imagem, gente, que a gente vai te mostrar, das regiões que estão com casos de febre amarela. Então, ó, em azul é a área com recomendação temporária de vacinação. E que vai provavelmente fixar, porque como estão acontecendo os casos, então houve essa expansão que eram áreas onde nunca havia circulado o vírus. Está havendo uma expansão aqui e agora daqui a pouco São Paulo, né? A gente está tendo casos em Campinas, Jundiaí, São Roque. Então aqui também vai haver uma recomendação, ainda nos mapas, está escrito temporária, mas a gente acredita que vai ser uma recomendação permanente. O mais importante, Kátia, é que se a gente olhar a magnitude do nosso país, e a maioria dessas pessoas que residem nessas áreas de risco não estavam com a vacina em dia. Tanto é que começaram os casos em Minas, né? Por isso que a gente... Ou então você vai viajar, né? Mas é interessante, como muitas vezes a gente baixa a guarda no país da gente. E quando você vai viajar para um outro país, você, deixa eu ver se você tomar vacina. Aí você vai ver a recomendação. Mas no país que a gente mora, que a gente fica mais tempo, as pessoas não se preocupam com isso. Exatamente. Esse comportamento de prevenção do brasileiro, a gente fica questionando, né? Uma vacina gratuita, que tem recomendação. E aí ele às vezes lembra o que você falou, lembra quando tem uma obrigatoriedade de um documento, né? É bem complicado entender, né? E a gente tem que começar a inverter essa situação. Sem você dúvida. Sempre pensar em se prevenir. E vacina, gente, é o que a gente tem de melhor para prevenir tantas doenças. Não tem por que não se vacinar nos dias de hoje, Sem dúvida. Produtos extremamente seguros, né? Obviamente, todo remédio ou vacina tem uma indicação e uma contraindicação. Então, às vezes, alguns casos que são pessoas que não deveriam fazer, que fazem a vacina e acontece um evento adverso, aí sai na mídia como se fosse um produto tóxico, terrível. Então, a gente tem que desmistificar, ou seja, as vacinas são seguras, desde que muito bem indicadas. Verdade. A gente tem aqui uma fotinha, acho que dos mosquitos. Exatamente. Danadinho do Aedes aegypti. Que tá em todas, né, Kátia? Tá com dengue, tá com chikungunya, tá com zika. E aqui no Brasil, graças a Deus, por enquanto, não circula febre amarela, não tem a febre amarela urbana, que ele é o principal responsável. Então, mas ontem eu estava ouvindo o rádio e eu ouvi que descobriram uma outra doença que é causada por ele, mas ninguém sabe que doença é essa ainda, são poucos casos no Brasil. Quer dizer, aquela história da gente evitar, não, da gente acabar com um pratinho com água. Sabe água que a gente deixa pra cachorro? Né? Agora que começa. Agora que começa. Lixo nos quintais, nas ruas. Sem dúvida. Né? Saiu do seu programa, tem que olhar os vasinhos. E é um exercício diário. A população tem que fazer o papel, assim como o governo. O governo faz o papel, né? Ele tem que dar uma estrutura de saneamento básico nas áreas, é um papel do governo, mas a população, às vezes, se isenta da própria responsabilidade. Tem uma história muito interessante, que assim, foram aqui em São Paulo mesmo, verificou-se pessoas que tiveram dengue e foram fazer uma visita, né, na casa para verificar se o comportamento havia mudado. E ele falava, não, eu não peguei dengue aqui, eu peguei no local onde eu trabalho. E quando ia olhar lá, tinha pratinho com larva do mosquito. Mas, gente, vamos falar a verdade? Porque tem gente que joga lixo na rua, joga lixo no seu quintal, na frente da sua casa. Não é verdade? Acumula pneu que fica com um pouco d'água. Aí fala, mas eu já sequei, mas os ovos ficam ali
As larvas E aí ficam quando ali. chove, ele cresce, ele fica lá silencioso e aí ele cresce. Você acha que secou, pronto, matou, e não. É. Então a gente tem que exterminar lixo, gente. Sem E não dúvida. adianta falar, eu não jogo. Mas se o seu vizinho joga, se o seu vizinho tem uma piscina, ou não precisa ser uma coisa tão grande, ou um pratinho d'água com ali algum foco de Aedes aegypti, vai acabar com o bairro todo. Sem dúvida. Não é verdade? E as pessoas acham que não pegaram no local onde residem. Isso que é mais triste. É. Este outro aqui, Eles são os mosquitos que circulam na região silvestre. E Ah, aí tá. é por isso que a gente fala, ela é uma doença da região silvestre. Não tem como exterminar esses mosquitos. Não. Porque eles residem lá, entendeu? Diferente do Aedes, como a gente estava falando, né? mas o problema é que também a gente está acabando cada vez mais com as nossas matas. Sem dúvida, o homem ele está Não entrando é? na área, né? E é por isso que estão aparecendo esses casos. Quando a gente invade a área dos animais, os animais começam a invadir a nossa área. Então aqui também é um outro caso para a gente pensar que a gente não está tendo mato suficiente nem para os animais. Exato. Porque ali tinha um ecossistema, existia um equilíbrio ali, Sim, né? sim. E algumas pessoas mesmo, né, que elas acabam entrando nessas áreas, essas sem dúvidas têm que estar com a vacina em dia. É E muito, infelizmente, eu já vi muitos casos, eu trabalho no Centro de Controle de Doenças, você vê óbitos de pessoas que usualmente estavam entrando em área silvestre e não estavam vacinadas. Então, agora vamos começar desmistificando, quer dizer, antigamente se falava que você fazia uma dose Isso. da vacina para febre amarela e a cada 10 anos a gente tinha que Isso. tomar mais uma vacina. Isso. Hoje não se preconiza mais que Isso. a pessoa volte a tomar as vacinas de 10 em 10 anos, né? Exatamente. A OMS já há alguns anos, ela já havia orientado para países do mundo inteiro adotar uma dose, mostrando a eficácia e segurança de uma dose. De uma dose. Só que o Brasil, ele estava num perfil mais conservador, né? E ele falava de fazer de 10 em 10 anos. Agora, com toda a situação que aconteceu, entendendo todos os estudos científicos, né, que mostram essa segurança, provando, né? a ciência provando que houve no mundo, em muitos anos já da utilização, 11 casos que eles falam na Organização Mundial da Saúde de falha vacinal. Só que eles colocam entre aspas, porque muitos desses 11 casos não foram verificados, por exemplo, com exames laboratoriais reais, assim, não sabia se a pessoa tinha tomado a vacina ou não, mas foi considerado que ela tinha tomado vacina e falhou. Mas 11, desde No 1960, mundo? Não é é nada. nada, né? Então, por isso que uma dose foi demonstrado realmente ser eficaz. Óbvio que o governo daqui, a gente sempre fala, neste momento é essa recomendação. Se daqui a um tempo os estudos científicos mostrarem que em crianças abaixo de 2 anos precisará de uma dose a mais, Ou a sociedade, pra idosos, né? ou para idosos, o que seja, a sociedade científica vai se posicionar. Mas no momento a recomendação é essa, em consonância com a Organização Mundial da Saúde. Mesmo porque, gente, vamos lembrar que em 1960 não se tinha essa tecnologia que a ciência tem hoje. Exato. Então, quer dizer, na margem de segurança, a cada 10 anos eles sabiam que estava protegido. Hoje a ciência comprovou e as vacinas se modificaram. Sim, né, extremamente ao longo dos seguras. anos, super seguras, Sim. mas muito mais fortes do que a gente imaginava também, Com né? certeza. Então, quer dizer, quem já tomou pode ficar tranquilo. Sim, mas tem que ter o registro também, né, Kátia? Ah, Porque sim. às vezes as pessoas tomam e falam, eu não acho o documento, não tenho. Aí é considerado que não tomou. Mas aí né? não tem como você fazer um Não, teste, não, né? Não, aí se você perder o documento, aí vai ter que, se você residir na área de risco, vai ter que fazer. Mas não tem problema se a pessoa tomar mais uma dose? Não. Aí realmente vai ter que conversar com o médico ou um profissional que trabalha numa sala de vacinação público ou privado e aí vai estar conversando, verificando a indicação, se ele tem alguma doença de base ou não, né? Tá. Se tem indicação e aí vai ser orientado. A gente tem mais uma imagem. Olha, como que é o ciclo silvestre. E Que é o ciclo que acontece urbano, no né? Brasil, né? É. No Brasil agora, a gente está tendo todos os casos que fala houve um caso positivo de febre amarela. É do silvestre, onde o homem, Entra na mata, ele né? entra acidentalmente. É uma infecção que a gente coloca acidental. Porque o ciclo silvestre, ele é com o mosquito transmitindo o vírus da febre amarela para o pobrezinho do macaco. Que é o né? nosso anjinho, porque Que uma é o vez que a anjinho. gente viu que os macacos morreram tadinhos pela febre amarela, a gente fica atento Exato. para que esse vírus não volte, aí não entra naquele homem que foi contaminado pela infecção acidental e entre na cidade, né? Exato. E aqui, quem está sofrendo muito com isso, a África, né? A África tem casos de febre amarela urbana. E imagina se isso acontece no Brasil, a proporção, né, perigosa que isso toma. Desde 1942, a última cidade foi no estado do Acre. A gente não tem caso do ciclo urbano, ou seja, o Aedes não está
não está circulando em nenhuma cidade carreando o vírus da febre amarela, que seria um grande problema, né? Então, o que se quer com a vacinação é justamente barrar isso aqui, né? Exato. Exato, fazer com que a febre amarela, de fato, não entre no ciclo urbano, Sem dúvida. São várias estratégias conjuntas, né? A gente fala vacinação, o controle do mosquito, né? Então, são essas estratégias juntas que tanto vigilância ambiental, vigilância epidemiológica e a própria população, aderindo a esses programas, ajudam no controle da doença. Agora, mas foi que você começou o nosso bate-papo falando, né? Quer dizer, aquela história de lixo, de pratinho com água, mas é um saquinho plástico. Acumula água, gente, pode trazer... Tá bom, não agora, tomara que não traga febre amarela, mas e os outros problemas todos? Eu tenho um colega médico que reside no Ceará, ele foi para a casa de praia dele no Ceará. Ele disse que ele encontrou larvas do Aedes dentro do recipiente da Nespresso dele. Olha como da máquina de café dele. Então, mas é água, onde tem água. Exato, água parada e limpa. Então, né? Porque o bichinho é inteligente, vamos dizer a verdade. Ele não vai botar o ovo dele no esgoto, né? Sem dúvida. Bom, vamos ver os nossos mitos e verdades? Vamos. Olha, o primeiro deles, vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da doença. Sem dúvida, para as pessoas que vão para essa área silvestre, é verdade, a vacina ela é a principal ferramenta hoje para impedir que a doença entre no organismo do ser humano, né? Vamos ver mais um? Qualquer pessoa pode ser vacinada. Aí eu vou dizer que é mito, por quê? Existem contraindicações da vacina. Basicamente, tá, Kátia? Porque a vacina é feita de vírus vivo enfraquecido. Então, pessoas que estão com o sistema imunológico comprometido, né? Elas têm... Aí depende do quadro base, ela pode ter uma contraindicação temporária ou realmente uma contraindicação. Essas pessoas não podem fazer. Existem também, por exemplo, o idoso acima de 60 anos, as pessoas ficam com essa dúvida muito frequente. Ah, não pode fazer acima de 60 anos. Não, se ele reside numa área de risco, existe uma precaução, porque as reações adversas em pessoas acima de 60 anos que fizeram a primeira vez a vacina, tem um risco maior de acontecer. Então, o médico, ele vai avaliar a necessidade ou não. Então, basicamente, as contraindicações tem que perguntar no posto de saúde e falar, olha, eu tenho tal doença, eu posso tomar? Tem que ir lá falar com o profissional para ele verificar se é contraindicado ou não. Grávida, por exemplo, também não existe, ela é contraindicada, mas se ela está numa área de extremo risco, aí o médico ele vai colocar na balança o risco-benefício de fazer a vacinação. Por isso que é bom, ao invés de até de pesquisar na internet, vai no posto de saúde, vai no seu médico. Aí ele te conta o que você tem, que doença você tem, se pode, se não pode, se deve ou se não deve. Porque se a gente falar essa doença não pode e aquela doença não pode, foi o que você disse, se a pessoa está numa área de risco, aí tem que pesar o que é mais importante, né? Porque aí o risco de você se expor à doença é muito maior do que um risco de reação adversa. Verdade. Né? Vamos ver mais uma? Uma dose única da vacina protege durante toda a vida contra a febre amarela. A gente sempre fala, como eu falei um pouquinho atrás, neste momento a recomendação é essa. Sim. Se daqui para frente, né, então é verdade, se daqui para frente as sociedades científicas verificarem, existe uma chance aí de crianças abaixo de 2 anos, a gente está falando aí de uma dose posterior, mas isso tem que ficar de olho daqui para frente. Por enquanto, a verdade absoluta é essa, é uma dose na vida para quem vai para a área de risco. E isso não é uma orientação no Brasil, uma orientação mundial. Mundial. Senão já vai ter gente que também gosta de criar, né, aquela sintonia negativa. O governo está querendo economizar. Não é nada disso, gente. Não. Quer dizer, no mundo, a orientação agora é essa. Se no mundo preconizarem outra coisa, aí a gente pensa Se tem uma das coisas mais bonitas da área da saúde do nosso país, é o programa de vacinação. Até eu morei fora do país e quando a gente falava da autossuficiência do nosso governo, da capacidade produtiva de vacinas e as vacinas que a gente usava, pessoas, por exemplo, na Europa ficavam assim de boca aberta. Mas é verdade? Vocês têm
isso. Então, assim, realmente é um motivo de orgulho para a gente e a gente tem que exercer esse nosso direito de utilizar a vacinação como um benefício e defesa da nossa saúde, né? Mas isso só depende da gente. Só depende Ninguém gosta de tomar picada, né, Kátia? Mas é um malzinho, entre aspas, necessário, exato. Não. Então, a picada é o de menos. E antes a picada da agulha do que a picada do mosquito contaminado. E a subcutânea dói menos, porque às vezes quando é uma vacina intramuscular, o pessoal chora mais. Mas uma subcutânea é tão pequenininha, a agulha, né? Tem que tomar. Não tem saída, né? Vamos ver mais uma? Ao sair do posto de vacinação, a pessoa já está imunizada. Então, isso é mito, é super importante a gente alertar que quem vai para a área de risco precisa tomar com antecedência de 10 dias, porque você vai ter a produção de anticorpos satisfatória só depois de 10 dias. Então, é super importante as pessoas estarem atentas agora que é época de férias, que o pessoal vai para essas áreas de risco, dá esse prazo de 10 dias antes do deslocamento. Gente, lembrar que no Brasil a área de risco é bem grande. A de não risco que é muito menor. Exato. Não é verdade? Por isso que tem que correr. O pessoal está indo viajar, né? Nós estamos no prazo. Fala assim, eu já vou lá perto da rodoviária, tem um posto de vacinação, eu já tomo lá e viajo. 10 dias para começar a fazer efeito. Então, se organize antes. Vamos ver o próximo? É um último mito ou verdade? Pessoas alérgicas à proteína do ovo não devem tomar a vacina contra a febre amarela. Isso eu vou colocar como mito porque a gente tem que entender duas diferenças. Quem tem anafilaxia, que é aquilo que fecha a glote, deixa a pessoa com falta de ar, ou seja, aquela alergia grave, essa é uma contraindicação. Agora, quem tem intolerância a ovo, dá uma diarreia, vômito, mal-estar, isso não é contraindicação. Por isso que eu deixei como mito. Então, de novo, o seu médico vai orientar se no seu caso particular pode ou não pode tomar. Isso mesmo. Volto, tem tanta pergunta. Marina, quais os possíveis efeitos colaterais da vacina no organismo de um adulto? Usualmente, Kátia, é menos de 5% que vão acontecer as reações adversas. Mas coisas leves, não são? Exatamente. Pode ser uma reação local, bem até 48 horas, uma vermelhidão, uma dorzinha no local da aplicação, ou também, a partir do 3º dia até o 7º, uma febrezinha, uma dor muscular, uma dor de cabeça. Então, essa é a reação adversa mais frequente. Aquelas mais graves, que todo mundo fala, que pode virar a doença, né? A própria vacina ocasionar os sintomas e matar alguém, né? É 1 em 1 milhão. E, usualmente, às vezes acontece com pessoas que não deveriam ter tomado a vacina, que estão com comprometimento do sistema imune e tomaram sem saber, né? E aí acontece. Então, eu queria mesmo deixar claro que uma vacina segura, se bem indicada. Agora, existem casos também que a pessoa vai tomar a vacina, já está com a febre amarela e não sabe, e aí toma a vacina, e na verdade não foi a vacina que matou, ela já estava com também doença, demora 10 dias para que aconteça a produção satisfatória de anticorpos. Então, realmente, usualmente em todas as vacinas, mais ou menos isso daí. Às vezes até a mesma história da gripe, né? Sim, que a pessoa fala, tomei a vacina, fiquei gripado. Mas demora 10 dias para os anticorpos, né? Ficou gripado antes, né? Você se expôs ao vírus antes. Então, a história é bem parecida. Isso vale, como você disse, para todas as vacinas, a maioria delas, exatamente. Vamos ver mais uma? Amanda, nasci no Amazonas e me mudei para São Paulo quando tinha 5 anos. Perdi meu cartão de vacinação e não sei se tomei a vacina contra a febre amarela. O que fazer? Então, se ela nasceu no Amazonas, provavelmente ela tomou. Mas se ela não tem o comprovante, é como se ela não foi vacinada. Agora, precisa ver se essa região de São Paulo, se é estado, se é capital, se onde ela está residindo, necessita fazer a vacinação. Porque aí, se necessitar, vai ter que fazer, porque ela não tem comprovante. Se não necessitar, só se ela se deslocar para a área de risco. Tá, então, Amanda, converse no posto de saúde. Melhor coisa sempre, né? Sem dúvida. Vamos ver mais uma? Rogério, quem já teve febre amarela adquire imunidade permanente à doença? Boa pergunta. Sim, sim. Quando você se expõe ao vírus, você tem uma imunidade permanente. Então você não vai ter de novo. E assim, o mais interessante é que aqueles casos graves são só 20%, aqueles que vão matar, o que a gente acaba vendo mais na mídia, né? A maioria dos casos, graças a Deus, de febre amarela, são mais tranquilos e a gente acaba nem sabendo o que deu. É verdade, né? A pessoa confunde, né? Exato. Acho que é uma outra doença, né? E aí deixa uma imunidade permanente. Tá. Vamos ver a próxima.
Gustavo, qual a diferença entre febre amarela silvestre e febre amarela urbana? Isso, a gente até mostrou aqueles dois quadros, né? Realmente é um mosquito transmissor e a área onde está situado. Então, basicamente, em resumo, a urbana pelo Aedes aegypti, a silvestre pelo Haemococcus e os sabetes. E aí entra nesse meio como uma infecção acidental o homem, quando ele entra nessa área silvestre, é picado por esses mosquitos. Agora, a gente lembrar que a área silvestre não precisa você se enfiar 3 quilômetros dentro da mata. Isso mesmo, Kátia. Eu tenho um sítio em São Roque. E no meu sítio tem a casa, aí tem uma parte lá de campo e tem o bosque, que ele é curtinho, ele tem uns 20 metros. Que é da Mata Atlântica, passa estreita pelos sítios, depois ele cresce para baixo. Quer dizer, essa mata, embora estreitinha, a gente corre risco também. Sem dúvida. Não é? Teve um caso em Ribeirão Preto, a mesma história. Ele morava num condomínio de casas que tinha uma zona de mata muito próxima. Então, acontece sim. Não é pensar que é 3 quilômetros, como você falou. Fala, mas eu não entrei 5 quilômetros da mata. Mas o mosquito não vai falar assim, até 3 quilômetros eu não posso chegar. Ele não tem essa noção geográfica. Não. E até pode acontecer, por exemplo, como eu disse do meu, quer dizer, a mata é tão pertinho que pode ser que o mosquito saia. Sim. Se você entrar na mata, ele voa até 500 metros. Ele tem essa competência, né? Então tem que ficar esperto com isso, né? Vamos ver mais uma? Vera, como estou grávida de 5 meses, o médico disse que não posso tomar a vacina. O que posso fazer para me proteger contra a febre amarela? Então, se o médico contraindicou, ou seja, não é uma indicação soberana dela fazer a vacina, porque realmente gravidez a gente não faz, aí ela tem que utilizar os métodos de barreira. Então, se possível, o máximo de roupas que tampe todas as áreas expostas da pele. Esses mosquitos gostam de picar as extremidades, então tomar cuidado. E repelente. E caridina é uma indicação que pode ficar aí em torno de 10 horas, mas a gente sempre pede, às vezes, para estar reaplicando de manhãzinha e antes do final da tarde reaplicar o repelente. E tomar cuidado para não ir em áreas que ela acredite que tem um risco maior de estar circulando esses mosquitos. Agora, tomar cuidado com o pé, né? Porque a pessoa passa em todo o corpo, o repelente, e esquece do pé. E aí é lá onde vai e pica. As extremidades, né? Então, ficar atenta, viu, Vera? E conversa com o seu médico direitinho. Isso. De quanto em quanto tempo que pode passar o repelente, né? Isso. Vamos ver a última? Da Daniela. Há 10 anos tomei a vacina de febre amarela. Devo voltar ao posto para a segunda dose? Essa a Kátia já sabe. Já aprendi. Agora, desde abril, a recomendação é uma dose única. Então, a gente está seguindo a mesma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Fica tranquilo, tranquila ou tranquilo que você está protegida. Aliás, uma coisa interessante, quem precisa daquele comprovante de certificado, se for para uma viagem internacional e tomou há 10 anos ou muito mais, né, tempo do que 10 anos, já é considerado como uma vacinação para toda a vida. Eles colocam Vaccination for Life e não precisa nem colocar, é só apresentar que já considera para o resto da vida. E normalmente quem toma a vacina para sair do país tem no passaporte, né? Isso. É ali marcadinho. Mesmo que ele já tenha vencido, né? Já serve. Já serve também. Isso. Olha, gente, só lembrar que quando a gente fala em vacinação, é extremamente importante que todo mundo se vacine, todo mundo que puder ser vacinado. Então, pergunte para o seu médico direitinho, pergunte no posto de vacinação, leve seus exames, o atestado médico. Olha, eu tenho essa doença, mas meu médico permitiu. E aí, você se vacina, gente, porque não dá pra gente brincar. Quando a agora vida, período né? de férias, as pessoas têm que exercer as férias com saúde. Então, procurar se proteger, né? Não é só, às vezes, uma dieta, porque as pessoas falam em prevenção, sem dúvida, atividade física, boa alimentação, mas e como é que estão as vacinas? Então, né? Saúde é global, É né? global, exatamente. Não dá pra gente segmentar essa parte eu cuido e aquela não quer ser mais saúde que aquela. Não. Porque a gente tem um corpo só, né? É, isso mesmo. Não tem um reserva, não tem um step igual o pneu de carro. Então a gente tem que cuidar desse único bem cuidadinho. Lembrar das crianças também, conversa com o pediatra sobre a vacinação. Não só sobre a vacina contra a febre amarela, mas pra gente estar com a nossa cadernetinha também de vacina em dia. E olha, qualquer sugestão que você tenha sobre o assunto, pode mandar pra gente. Doutora Melissa Palmieri retorna a Mulheres e a gente esclarece sobre outras vacinas também. Vou passar o site para vocês, que é o www.hermespardini.com.br. Lá você tem mais informações. Obrigada, adorei. Boas explicações. Você também. E a gente se vê o ano que vem.